Olá, meu querido amigo, paz seja contigo. Eu sou o pastor Sidney Luiz, passando aqui só para agradecer você por estar aqui em nosso canal. Contamos com você. Se não é inscrito ainda, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, deixa aí comentários, pedido de oração. Todas as pessoas que deixam pedido de oração a gente inclui no nosso livro e vamos estar orando por você. Venha fazer parte dessa família que está levando a palavra de Deus em todos os lugares através do canal Pastor Sidney Luiz. Deus te abençoe, um forte abraço no amor do Mestre. Eu vou estar ministrando agora a palavra de Deus ao seu coração, com um coração muito agradecido a Deus, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado em suas mãos poderosas. Como eu disse anteriormente, a Bíblia fala de muitas pessoas que se tornaram importantes para mim, se tornaram importantes para você, pessoas que elas trazem para nós muitos ensinamentos importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada, homens de Deus que fizeram a mudança da história na sua época e chegou até nós, né? Mudança de vida de muitas pessoas. Mas hoje é o Dia das Mães, e como é o Dia das Mães, eu queria ministrar uma palavra e usar como exemplo para a mensagem desta noite uma mulher. E essa mulher, ela tem muito a nos ensinar, mesmo com uma passagem discreta pela Bíblia, há um ensinamento maravilhoso. E por falar em mães, eu quero parabenizar todas as mamães que têm esse ministério tão especial, esse ministério tão abençoado. Hoje pela manhã eu escrevi um pensamento, gravei, filmei um pensamento meu, transmitido através de um vídeo, e enviei aí para você, para as mamães, está aí no Facebook, mas gostaria de meditar nele aqui com você também. Conta-se uma história, ou um dia alguém imaginou que um anjo desceu do céu e veio para a terra, para o seu ministério terreno, veio para trabalhar. E esse anjo, ao final do trabalho, ele resolveu então voltar aos céus e pensou: eu poderia levar algumas lembranças da terra para os outros amigos, para os outros anjos contemplarem. Então ele foi e procurou o mais belo jardim da terra, procurou as mais belas flores com os melhores perfumes, colheu algumas flores para levar. Depois ele foi até um vale, e lá no vale ele avistou a beleza de um arco-íris. Então ele tomou parte desse arco-íris para levar com ele. E quando ele partia, de longe ele viu em uma cabana uma mãe que estava debruçada no berço, amamentando seu filho, e ele pensou: que imagem bonita, que coisa linda. Então ele pegou aquela imagem e colocou juntamente no seu ramalhete de lembranças e levou aos céus. Chegando aos céus, no portal, na cidade, entrada nos portões celestiais, o portão de pérola, ele então simplesmente resolve dar uma pausa para ver como é que estavam as suas lembranças. Ao olhar para as flores, ela havia murchado no caminho e o cheiro havia desvanecido. Ele olhou então para o arco-íris e ele havia se dissipado, mas quando ele olha para a imagem da mãe, do amor de mãe, ela estava lá intacto, original, como ele havia colhido, duradouro, e ele pôde levar para a contemplação dos demais anjos. É claro que eu estou falando, é um conto, é uma história para ilustrar a importância do amor de mãe. Então hoje é dia de você decidir fazer desse dia, que é o Dia das Mães, todos os dias, Dia das Mães. Todo dia é dia de honrar, todo dia é dia de amar e de respeitar, todo dia é dia de cuidar. Algumas pessoas vão se preocupar quando já é tarde demais, então faça o seu melhor enquanto você pode. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui. De Lucas, no capítulo de número 2, diz assim a palavra de Deus. Eu já vou direto na leitura, porque eu não... leia, abre a Bíblia, você está aí na sua casa, você vai ouvir, depois você confere, ou confere a hora que você achar melhor.
capítulo 2, eu vou ler o versículo 36, 37 e 38. Olha essa passagem, que simples, mas preste atenção para ver o ensinamento que nós recebemos de Deus nessa simples passagem de uma mulher que não é tida como importante. As pessoas não veem ela como pessoa importante. Vamos falar sobre isso, mas olha só o ensinamento. Lucas 2, 36 a 38. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de dia e de noite. O versículo de número 38: e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Essa é a história de Ana. Vamos meditar um pouquinho rapidinho para saber quem é Ana, qual era a vida dela, e depois que ensinamento nós podemos tirar da vida dela. Uma vez que falar, todo mundo fala, até papagaio fala, mas o exemplo é a melhor coisa para você aprender. Nós ensinamos muito mais com o que nós fazemos do que com o que nós falamos. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 2, 36 a 38, contando um pouco da história dessa mulher. Aí eu te pergunto, o que nós sabemos sobre Ana? O que você sabe mais sobre Ana do que eu já acabei de ler? Ou quem sabe você nem conhecia essa passagem tão singela que ela está contida nas escrituras sagradas? Ana, na verdade, em hebraico significa graça. Ana significa graça. Tá? Então nós temos aqui a história de Ana. Ela fala que Ana era filha de Fanuel, da tribo de Asser. Até a tribo dela não tinha tanta importância, porque nessa época essa tribo era tido como uma tribo perdida, né? Porém, olha que interessante, a Bíblia já começa dizendo que Ana era profetisa. Olha só, ela é uma mulher especial, profetisa, ou seja, uma mulher que Deus usava. Aí nós continuamos meditando e entendemos que Ana, acabamos de ler, que ela era viúva. Ela tinha vivido apenas 7 anos com o seu cônjuge e ele faleceu. E ela então, ao ficar viúva, tornou-se simplesmente devota a Deus, foi envolvida na obra de Deus no trabalho e foi servir a Deus no templo. E agora a Bíblia nos conta que ela já é de 84 anos. 84 anos. Porém, quando seu marido faleceu, certamente a vida dela ficou um pouco complicada, porque nesse tempo, nessa época, nesse período, geralmente as viúvas, elas eram negligenciadas, ignoradas, esquecidas. As pessoas não davam muito valor, uma cultura complicada da época que olhava mais o homem, uma cultura diferente que nós tínhamos nesse tempo no meio do povo judeu. A mulher já tinha sérias dificuldades, inclusive uma mulher viúva. Imagine o que ela deve ter passado. A Bíblia diz que ela já era avançada em idade, seu cabelo ou seus cabelos já estavam descoloridos e a sua face marcada pelas rugas, pelas marcas que o tempo havia esculpido. Os anos haviam passado rapidamente para Ana e ela não havia se dado conta. Agora, viúva, casada apenas 7 anos desde a sua mocidade e agora com 84 anos de idade. Porém, nós observamos que ela era uma mulher piedosa. O versículo 37 diz que ela não deixava o templo, servindo a Deus de dia e de noite, com jejum e oração, ou jejuns e orações. Olha que mulher abençoada. Ela dedicou a sua vida, o seu tempo a Deus após
a morte do seu marido em tempo integral, ela vivia para Deus. Essa é a Ana. Se você não conhecia, você então passou a conhecer, saber um pouco mais sobre a Ana. Agora, o que, pastor, nós aprendemos com isso, com a história de Ana? O que nós vamos aprender? Nós vamos entender no contexto que Ana era essa profetisa, estava no templo e Ana tinha um sonho. Porque falava-se que o Messias chegaria e que estava muito prestes dele vir. As profecias messiânicas, elas estavam se cumprindo. Então era um tempo que Jesus estava para chegar, a sua primeira vinda. Assim como nós esperamos a segunda vinda, ela esperava e tinha um sonho antes de morrer, assim como Simeão, de ver Jesus, de contemplar esse dia glorioso. Por isso ela servia a Deus e esperava que ainda em vida ela pudesse ver pelo menos o menino Jesus. Então nós percebemos e aprendemos algumas coisas com Ana. A primeira coisa que nós aprendemos com Ana, que ela nos ensina, que ela traz ensinamento para mim e para você, é que nós precisamos aprender a lidar com o tempo. O tempo é algo fantástico. O tempo, ele é a moeda de Deus. O tempo é a nossa vida. Você nasceu há quanto tempo? Alguém já morreu? Morreu quando? Viveu quanto tempo? Quando você morrer, quanto tempo você viveu? Não sabemos o dia em que você vai partir desse mundo, mas quanto tempo falta? Então o tempo é a vida, é algo muito importante, porque quando acabar o seu tempo, acabou a sua vida. E é importante aprendermos a lidar com o tempo. Ana, ela era viúva de 84 anos, ela havia casado jovem e 7 anos viveu com o seu marido, mas quando ele morreu, ela resolveu então se posicionar, servir a Deus e estar à espera, uma longa espera, porque agora Jesus Cristo estava para vir e ela já tinha 84 anos. Quanto tempo ela viveu esperando? É necessário que entendamos que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, e o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E quando nós não entendemos isso, nós começamos a ter problemas. Nós vivemos em um mundo imediatista, principalmente nos dias de hoje. As pessoas querem tudo muito rápido, a tecnologia leva tudo muito rápido, e essa questão de ter tudo na hora tem levado as pessoas a não exercer a paciência, porque paciência não é apenas esperar, mas é ter atitudes acertadas, é ter a habilidade de acertar enquanto se espera. Então algumas coisas vêm logo, outras coisas vai demorar, outras coisas precisamos esperar, e muitas vezes precisamos esperar o tempo necessário. O tempo é a arma que força o engano a revelar-se. Então o tempo é importante. A gente tem um sonho, tem um projeto, e nós precisamos de um tempo de maturação desse projeto. Eu tenho certeza que assim como eu, você, todas as vezes que não deu o tempo necessário em alguma situação da vida, nós tivemos dificuldades, prejuízos, e muitas vezes os preços para pagar foram muitos. E nós precisamos então aprender com esses erros e saber lidar melhor com o tempo. Eu não sei o que você precisa ou o que você espera, mas está chegando o tempo, o seu tempo, em que Deus vai vir ao teu socorro, o tempo em que Deus vai intervir diretamente, concretizando o milagre na tua vida, porque no mundo espiritual, Deus já interviu. A partir do momento que você colocou nas mãos dele, Deus já está trabalhando a teu favor. Você crê nisso? Deus já está trabalhando por você. Você acredita nisso? Então já está na mão de Deus. Agora é preciso dar tempo para que as coisas caminhem. Então não se desespere. Se você precisa de Deus, precisa de algo, espere. Pastor, mas está demorando muito. Espere mais um pouco. Aprenda a confiar em Deus. Não se desespere. Espere um pouco mais. Agarre-se nas promessas de Deus e siga em frente. O que faz a gente caminhar para frente é a promessa de Deus.
acreditar e não deixar de acreditar. O que é que faz um sonho se tornar a realidade? É nunca perder a visão do que foi sonhado. Quando eu paro de enxergar o meu sonho, eu já deixo de sonhar e logo eu já não vou alcançar mais. Eu preciso entender que o tempo me mostra que depois do choro vem a alegria. Quantos de nós já choramos em um determinado tempo por uma determinada coisa? Quem sabe você está nesse momento agora sofrendo e chorando, mas eu digo para você sem medo de errar, depois do choro vem a alegria, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Glória a Deus por isso. Dê um glória aí, escreva glória aí, glorifique a Deus por isso, porque realmente no amanhecer ele vem, o sol da justiça vai brilhar para você. É preciso esperar, é preciso entender o tempo de Deus, porque depois das lágrimas vem o consolo. Depois das lágrimas vem o consolo. Depois do deserto vem a terra prometida. O povo trilhou um deserto terrível, escaldante durante o dia, um sol muito quente, e à noite o frio gélido, mas eles caminharam porque tinham uma promessa, a terra prometida. Então tem que aguentar, tem que suportar. Se não tem vento, reme. Pastor, mas o meu barco não está indo mais, não tem vento na popa para poder empurrar o barco. Então pegue o remo, mas se movimente, faça alguma coisa, se preciso, arraste-se, mas não pare de se movimentar e espere o tempo de Deus, porque Deus, Ele está contigo. Pastor, mas eu tenho sido muito humilhado. Aí eu te pergunto, o que é que vem depois da humilhação? Vem a exaltação. A Bíblia diz que no lugar de vergonha tereis dupla honra. Então eu posso profetizar por você, para você e sobre a sua vida. Deus vai honrar você. Fique firme, seja fiel na humilhação, para você cantar o hino da vitória na exaltação. E vou dizer mais para você: Deus vai honrar você aonde você está. Talvez você foi humilhado nesse lugar que você está, e no mesmo lugar que você foi humilhado, Deus vai exaltar você. Então é preciso acreditar, é preciso confiar nos planos, no propósito de Deus. Depois da cruz vem a coroa. A luta é difícil, mas Deus vai abençoar você. Depois da prisão vem o trono. Lembra de José? Jogado, e logo se tornou pessoas disponíveis. Veja bem, Deus está buscando pessoas disponíveis, não grandes pessoas. Ah, eu queria tanto ser usado por Deus. Deus está buscando pessoas disponíveis. Porque você olha e tem tantas pessoas importantes com um grande potencial e não são usadas por Deus. Não importa quem você é, o que importa é como você está disponível para Deus, a sua vida, a sua comunhão, a sua fidelidade. A Bíblia diz que, versículo 37, esta não deixava o templo, mas adorava de dia e de noite, com jejum e oração. Bom, como eu já disse, Ana era uma mulher pobre, já avançada de idade, ela era viúva. O seu nome é citado uma única vez na Bíblia inteira, no versículo 36, e nunca mais se ouviu falar dela. O nome de Ana não é escrito nos livros de história. Você não encontra o nome de Ana nas crônicas. Você não encontra o nome de Ana em grandes literaturas. Nunca fizeram um memorial na honra de Ana. Vamos fazer aqui um marco especial para Ana. Você não vê isso. Você não vê interesse de nenhum arqueólogo de encontrar o túmulo de Ana. Vamos ver onde Ana foi enterrada. Por quê? Porque ela era uma simples mulher, porém dedicada a Deus, disponível na obra de Deus. No entanto, o texto bíblico diz que Ana era profetisa. Quantos homens importantes viveram no tempo de Ana, mas eu nem sei quem são eles. Ninguém conta a história deles, mas hoje nós falamos de Ana, porque ela era disponível. Como ela era disponível? Ana
tinha um dom, ela era profetisa, Ana tinha um chamado, Ana tinha uma vocação. Ela não era heroína, mas era uma profetisa do Deus de Israel. Ela era a porta-voz do próprio Deus. Uma mulher simples, que ninguém dava nada por ela, que ninguém olhava para ela, mas ela era uma profetisa. Então, isso nos ensina que Deus não está atrás de pessoas importantes, mas de pessoas disponíveis para que Ele possa usar. Apesar de ser uma mulher sem cacife, sem história de heroísmo, Deus a escolheu. Pronto, acabou. Se Deus escolheu, Ele vai capacitar segundo o seu plano e o seu propósito. Ana nos ensina a lidar com o tempo. E Ana nos ensina que Deus busca gente disponível, que tem lugar para os pequenos no reino de Deus, porque na grande verdade, a Bíblia diz que os últimos se tornarão os primeiros. Outra coisa que Ana nos ensina que devemos sonhar sempre. Sonhar sempre. Qual é o teu sonho? Nessa época difícil, o que você tem sonhado? O que você tem buscado? Qual é o seu projeto? Qual é o seu propósito? Ana tinha um grande sonho, um projeto de vida, um ideal que residia o alvo das suas expectativas. O grande sonho de Ana, eu já disse, assim como o de Simeão, era ver cumprida as antigas profecias do nascimento do Messias. Deus tem promessa para você. Você tem olhado para elas? Ana viveu mais de 84 anos nessa expectativa até que ela viu o Senhor. Qual é o seu projeto? Qual é o seu sonho? Há uma frase dita por Norman Cousins que diz assim: a morte não é a maior perda da vida. Vou repetir: a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro da gente enquanto nós vivemos. Isso é o pior, isso é a verdadeira morte. E quantas pessoas tiveram seus projetos, sonhos mortos por religiosidade, mortos por entendimentos errados, morte por não olhar a palavra de Deus e olhar para homens que diz qualquer coisa sem nenhum compromisso, e os seus sonhos e os seus projetos morreram. Ana nos ensina que nós devemos sonhar, e os nossos sonhos precisam ser regados todos os dias com a chuva da esperança. Os nossos sonhos precisam ser molhados com o orvalho da fé. Todos os dias, todas as manhãs, as tardes, eles precisam ser alimentados. Irmãos, vivemos tempos difíceis e tem muita gente, até muitos cristãos, se conformando com o caos. É o fim do mundo mesmo. Eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que está tudo perdido. Escuta, o nosso Deus não é colecionador de derrotas. O nosso Deus é um Deus de vitória, e a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Se a sua esperança está em Deus, saiba que Ele está trabalhando neste momento a teu favor. E esse Deus que eu estou falando é um Deus que não falha. Então Ana nos ensina a perseverar diante de um propósito. Tem um propósito, persevere. Ana tinha um sonho, e para tanto ela não deixava o templo, mas adorava a Deus dia e noite. Outra coisa, e para encerrar, Ana nos ensina a lidar com o tempo. Ana nos ensina que Deus está procurando pessoas disponíveis. Ana nos ensina a sonhar. Olha que é só a história dela. Ela não pregou, gente, sonhe. Gente, não, é só a história dela. E Ana nos ensina a olhar. Preste atenção, porque isso é muito importante. Esse ensinamento que nós podemos extrair de Ana é fundamental para você que deseja uma vida de vitória. Ana nos ensina que ao invés de olhar para a circunstância, nós precisamos olhar para as promessas.
O problema da maioria das pessoas é que elas olham para a circunstância. O que está acontecendo à sua volta? O que está acontecendo agora? A situação é terrível. Se eu olho para o mundo agora, eu olho para o caos. Se eu olho para a situação hoje, eu olho para a morte. Você que está vendo aí, eu conheço pessoas que estão doentes, porque ficam o dia inteiro assistindo televisão, em especial Rede Globo, é morte, 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 caixão, morte, sepultura aberta, morte, caixão, morte, vai morrer seu pai, vai morrer sua mãe, vai morrer sua família, vai morrer todo mundo. Aí o filho da Era do Gelo grita, não vai morrer, está todo mundo morrendo, a pessoa fica assustada. A pessoa fica amedrontada, o coração dispara, dá taquicardia, as emoções são abaladas. Assim estão vivendo muitas pessoas, olhando para a circunstância. Irmãos, todas as pessoas que olham apenas as circunstâncias não alcançam a vitória. Então nós precisamos olhar para as promessas de Deus. Eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, eu sei que tem hora que parece que é o fim, eu sei que tem hora que a gente chora, eu sei que tem hora que a gente sofre, mas existe promessa de Deus sobre a nossa vida. Eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida. E você, tem promessa de Deus para a sua vida? Diga aí, tem promessa de Deus na sua vida? Se tem, diga, Deus tem promessa para mim, e já dá um glória, porque se Deus tem promessa, é claro que você tem que cuidar do entorno, é claro que você tem que cuidar da sua vida, é claro que você tem que fincar os pés no presente, mas não pode tirar o olhar, a visão do futuro, da promessa que Deus tem para a sua vida, para a tua casa, para a tua família, a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, depende disso. Quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Tem gente que está morrendo porque olha a circunstância e as dificuldades da vida e os problemas. Meu irmão, problema todo mundo tem. Eu preciso olhar para a promessa. Tem problema? Tem, mas tem um Deus que é por você, que zela por ti, que cuida de ti. Olha que Ana nos ensina. Ela nos ensina a perseverar. Com tudo que aconteceu com ela, ela continua firme, com uma fé inabalável, orando, jejuando, adorando a Deus e esperando ansiosamente pelo cumprimento da promessa. Agora com 84 anos, os cabelos brancos, 84 anos, a pele machucada, 84 anos, deixada de lado pelas pessoas, viúva, só 7 anos com seu marido e uma vida toda de viuvez. As pessoas não se preocupavam com ela, mas ela foi para a igreja, para o templo, serviu a Deus, e Deus olhou para ela e fez dela uma profetisa. E ela sonhou, ela perseverou. O maior problema dos crentes hoje em dia é falta de perseverança. Perseverança significa ter sucesso, porque você perseverou, porque você é determinado. Perseverar é ter sucesso, porque você é determinado e não destinado. Ah, fulano, ele tem sucesso porque ele é destinado ao sucesso. Olha que Deus fez ele, apontou o dedo e falou, é esse aqui. Nada a ver. É preciso perseverança, é preciso muita luta. Tem pessoas muito inteligentes, tem pessoas motivadas, e nós precisamos, se puder aliar as duas coisas é bom, mas se você puder escolher alguém para fazer parte da sua vida, alguém para trabalhar na sua empresa, você prefere um inteligente ou motivado? Tem muita gente inteligente, cheia de dons, que não serve para nada e não faz nada, mas quem é motivado, persevera, luta, às vezes demora um pouco mais para aprender, mas aprende. E o inteligente às vezes nem aprende porque não se dedica e não quer saber. Então é importante que você analise e persevere, tenha atitude diante de Deus, atitude acertada diante das dificuldades, porque a sua atitude determina a sua altitude, e essa atitude é feita em cada dia, a cada dia. Olha que bênção que nós temos aqui na história de Ana. É preciso perseverar para que as recompensas da vida sejam liberadas, e vai até o fim. Eu quero encerrar dizendo, imagine uma maratona de 42 quilômetros, você se preparou para ela, e você correu, você estava em primeiro lugar,
Primeiro lugar, e correu 30 km, 32, 33, 40, 41. Aí você não tem mais força, 41 km. Aí você continua, falta 30 passos para chegar. 42 km, quantos passos você deu? Quantos milhares deles? Falta só 30. Aí você para, você nem será lembrado. Aqueles que chegarem em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, você nem será lembrado. O último passo que deixou de dar desfez todos os passos que você fez. É claro que para andar 42 quilômetros, a primeira coisa é dar o primeiro passo, mas tem que perseverar em cada passo para chegar lá. Amém? Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família. E mais uma vez repito, feliz Dia das Mães. A palavra hoje sobre Ana é uma homenagem para você que é mãe. Para você que às vezes trabalha fora, você que tem que lutar, ao mesmo tempo cuidar de casa, você que só cuida de casa e tem que escutar alguns desinformados e dizer: você não trabalha? E não sabe que é um trabalho muito grande, cuidar de filhos, cuidar da casa, cuidar de marido, e homem dá trabalho demais, não é fácil, mas Deus tem te dado força. Parabéns, mãe. Deus abençoe você. Bom, eu quero orar por você, pelos nomes que estão aqui, para que nós possamos encerrar o nosso culto. Aí assim que eu fizer a oração, terminar, aí eu vou ler alguns nomes aqui, tá bom? Vou esperar um minutinho para você poder fazer um pedido de oração, caso você tenha aí, tá ok? Vamos orar. Aí onde você está, se você puder, feche os seus olhos, e nós vamos fazer a oração. Se não, apenas receba a oração, você ouve e no final diga amém. Se está com o celular na mão, escreve amém. Aí está sendo concordado aqui na terra, será concordado nos céus. Grandioso Deus, Pai soberano, Criador de todas as coisas, olhamos hoje, Senhor, pela Tua palavra, a vida da Tua serva Ana, profetisa, porta-voz do Senhor aqui na terra, no tempo em que viveu. E a espera dela pela promessa nos mostra coisas importantes para a vida, e certamente tivemos um aprendizado importante hoje. Meu Deus, eu sei que a Tua palavra não é apenas para ouvir, nós precisamos praticar. Que esta pessoa que recebeu a palavra hoje entenda, compreenda e coloque em prática, para que ela possa desfrutar das bênçãos do Senhor contida nas Escrituras Sagradas, nas promessas e nos ensinamentos. Meu Deus, eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa que participou do culto, não apenas as que participaram, mas as que tiveram o seu nome inseridos aqui nos comentários e aqui vão ser colocadas ainda mesmo depois de gravado. Eu peço que o Senhor visite cada casa, cada família e traga em corações a paz, a esperança em meio a esse caos, a fé e o olhar fixo no Senhor. Problema nós temos, meu Deus, a circunstância às vezes é desfavorável, mas quando olhamos para a Sua promessa, nós caminhamos em fidelidade e felicidade. Obrigado, Senhor, graças te damos. Amém, amém.